Muito bem, queridos, nós vamos dar continuidade e para a nossa parte final dessa exposição, dessa leitura de um livreto que um dia foi concebido por um homem chamado Kurt de Haan. E esse homem, ele traz aqui uma tentativa que na verdade eu acho muito válida e uma tentativa que na verdade vira resposta real para essa questão. Por que o bondoso Deus permitiria o sofrimento, né? É assim que está na capa desse livreto. Há um questionamento que nós já vimos no decorrer das nossas outras publicações sobre esse questionamento, de nós entendermos que fica difícil às vezes nós conciliarmos o amor de Deus, as propostas de resgate, as ofertas que o Senhor traz sobre as nossas vidas, o significado de estarmos abrigados sobre Ele e ao mesmo tempo enfrentarmos lutas e dificuldades. Na realidade, aquela frase de Cristo, ela pode não ser um motivo de segurança, mas é um motivo de incógnita, né? Quando ele diz assim para mim e para você, eu venci o mundo e eu dou a paz que o mundo não lhe dá, mas vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ele traz esses conceitos da vitória dele sobre o mundo, da paz que ele oferece, que ninguém pode nos tirar e que ninguém tem como nos dar uma semelhante, mas quando ele fala de ter vencido o mundo, significa que ele lutou contra o mundo. E é esse o ponto, esse é o X da questão. Nós temos que lutar contra algumas coisas. E quando recebemos a graça de Deus, o presente dele, que é essa paz, que independe de nossas ações, também somos convidados a manter essa paz sobre a nossa vida, tomando algumas atitudes. E uma delas é conhecer aquilo que está ao nosso redor, quando nós entendemos que algo está errado com o mundo, a entender que há algo errado com mesmo e dificuldade para aqueles que estão abrigados sobre o reino de Deus, e especialmente que há algo errado em mim, e que portanto essas dores, essas dificuldades, esses sofrimentos, como que nós estamos passando nesses meses de 2020, que se arrastam já há 120 dias aqui no Brasil e não sabemos até quando irá. Esse sofrimento, esse sentimento de angústia que às vezes nos alcança, sem dúvida nenhuma, ele tem um objetivo: fazer-nos conhecer a vontade de Deus, conhecer a nós mesmos, reconhecer as dificuldades que temos mesmo nos mantendo sob a proteção do Senhor e entendendo que o mundo produz e que de uma maneira muito clara acaba também alcançando as nossas vidas, as ações desse mundo. O Senhor nos livra do mal, sim, mas nós convivemos, infelizmente, até que permaneçamos nessa terra com as consequências daquele que vive mesmo distante de Deus. Nós vimos uma palavra muito interessante aqui atrás, que aquilo que nos leva a experimentar o mal é a existência daquilo que nos é mais caro, que é a nossa liberdade. Nessa liberdade, nós damos espaço para desobediência, nós damos espaço para escolhas equivocadas. Mas que essa liberdade também, ao mesmo tempo, é a parte mais linda da criação de um Deus que nos fez para amá-lo de maneira espontânea. E que Deus possa nos ensinar exatamente por que o sofrimento vem e saibamos enfrentá-lo, tá certo? Então, dentro dessa ministração, que eu vou terminar com essa publicação de agora, nós continuaremos falando sobre esse livreto. Ele dará outros episódios, mas agora eu quero terminar com essa última avaliação: algo está errado comigo. E futuramente nós falaremos sobre o restante do livro, mas o importante é nós identificarmos essas situações para compreender por que o sofrimento chega até nós e também um pouco daquilo que nós precisamos fazer para vencer esse sofrimento. Diz assim: algo está errado comigo. Com frequência, quando alguma coisa dá errado em nossas vidas, concluímos imediatamente que Deus está nos castigando devido a algum pecado que tenhamos cometido, o que não é necessariamente verdadeiro. Como citamos anteriormente, muitos sofrimentos surgem em nossas vidas porque vivemos em um mundo imperfeito, habitado por pessoas imperfeitas e seres espirituais rebeldes.
Os amigos de Jó erroneamente pensaram que ele estava sofrendo por causa de algum pecado em sua casa, em sua vida, perdão. Lá em Jó, no capítulo 4, no capítulo 8, no capítulo 22, nós vemos as tentativas daqueles homens em mostrar isso para Jó. No capítulo 36 também. Os próprios discípulos de Jesus também concluíram erroneamente quando viram um homem cego. Eles se perguntaram se o problema da visão fora devido a um pecado pessoal ou por algo que seus pais haviam feito. Em João 9 está essa história. Jesus lhe disse que o problema físico do homem não estava relacionado a um pecado pessoal, nem ao pecado de seus pais. Com essas precauções em mente, precisamos lidar com a dura realidade. Naquele episódio, Jesus disse que era para se manifestar a glória de Deus, né? Ali no versículo 3 do capítulo 9 de João. Mas continuando lendo aqui. Com essas preocupações que são equivocadas em mente, precisamos lidar com a dura realidade de que alguns sofrimentos são consequências diretas do pecado, ou seja, uma disciplina de Deus para corrigir aqueles a quem Ele ama, ou punição de Deus que permite na vida dos rebeldes em seu universo. Se você e eu já colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo como nosso Salvador, então somos filhos de Deus. Como tais, fazemos parte de uma família dirigida por um Pai amoroso, que nos treina e corrige. Ele não é um pai abusivo ou sádico que distribui golpes severos porque tais atos perversos lhe dão prazer. Hebreus 12 nos afirma, ou seja, nós sofremos as consequências dos nossos atos, dos nossos erros, sim, mas não que enfermidades ou catástrofes ou tragédias, todas elas serão oriundas de ações que você cometeu. Nosso Deus, ele é um Pai amoroso que corrige, né? Hebreus 12 nos afirma o seguinte, olha, preste atenção nessa leitura. Estais esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, do verso 5, 6, 9 e 10. E a igreja de Laodiceia, Jesus disse, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, verso 19. O rei Davi sabia o que significava experimentar o amor firme do Senhor. Após seu adultério com Betseba e seu ato iníquo para assegurar que o esposo dela fosse morto numa batalha, Davi não se arrependeu, até que o profeta Natã o confrontou. O Salmo 51 relata a batalha de Davi com a sua culpa e o seu choro e súplica por perdão. Em outro salmo, Davi refletiu sobre as consequências de quando encobrimos e ignoramos o pecado. Ele escreveu, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Salmo 32. Em 1 Coríntios 11, do verso 27 até o 32, o apóstolo Paulo advertiu os cristãos que tratar das coisas do Senhor indignamente, como participar da Santa Ceia sem levar isso a sério, traria disciplina. Paulo explica que essa disciplina do Senhor tinha um propósito. Ele disse, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. 1 Coríntios 11, 32. Há uma frase de Hebreus ali no capítulo 12, de 5 a 6, que eu vou ler para vocês. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige
a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Eu li esse texto aqui um pouco antes, e agora aqui no livreto há uma forma de uma reapresentação desse texto, porque ele é importante para entendermos o amor de Deus nos exortando, nos corrigindo. Ele só faz isso porque ele quer a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa melhoria. Continua aqui o autor. A maioria de nós entende o princípio de que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Esperamos que um Pai amoroso nos corrija e nos chame para renovar nossa obediência a Ele. Deus também age ao lidar com incrédulos. Ele apresenta ali a correção que nós vimos até agora, e a partir de agora nós temos o julgamento. Deus também age ao lidar com incrédulos, teimosos que persistem em praticar o mal. Nós estamos falando aqui para aqueles que avaliam dentro de si mesmo que há um erro. Então existem aqueles que estão dentro da sua fé, já buscando a presença de Deus, e outros que na verdade distantes estão de Deus e também precisam avaliar-se intimamente para entender o que está acontecendo. E continuando. São teimosos que persistem em praticar o mal. Uma pessoa que não recebeu o dom da salvação divina pode esperar a futura ira de Deus no dia do julgamento e pode enfrentar o perigo de um juízo severo nesse presente, se Deus assim o decidir. É soberania dele. O Senhor enviou o dilúvio para destruir a humanidade em decadência. Em capítulo 6 de Gênesis nós vemos isso. Destruiu Sodoma e Gomorra, Gênesis 18 e 19. Enviou pragas aos egípcios, em todo o livro de Êxodo, ali nos capítulos 7 até o 12. Ordenou a Israel que destruísse completamente as nações pagãs que habitavam na terra prometida. Nós vemos ali no Pentateuco, em vários momentos, essas orientações. Deus enviou a morte ao arrogante rei Herodes, lá no Novo Testamento. Atos 12 nos mostra essa história. E no futuro dia do julgamento, Deus revelará a sua justiça perfeita a todos aqueles que rejeitaram o seu amor e a sua autoridade. 2 Pedro, no capítulo 2, dos versos 4 até o 9, ele relata essa verdade para mim e para você. No entanto, aqui e agora enfrentamos injustiças. Por suas sábias razões, Deus escolheu retardar a sua perfeita justiça. O escritor de alguns salmos, Asaf, lutava com essa aparente injustiça, uma injustiça que ele entendia que acontecia em nossas vidas. Ele escreveu sobre os perversos que escapavam, apesar das suas más obras, e até prosperavam, enquanto os muito justos enfrentavam grandes problemas. Ali no Salmo 73 nós temos isso. Com respeito à prosperidade dos maus, ele disse: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Salmo 73, nos versos 16 e 17, ele começa a compreender que essa maldade tem uma paga. Ao refletir sobre o soberano Senhor do universo, Asaf conseguiu ver as coisas novamente em perspectiva. Quando lutamos com a realidade e vemos pessoas más literalmente cometendo assassinatos sem serem punidas, envolvido em toda sorte de imoralidade, precisamos lembrar que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, ele ensina também sobre isso. Portanto, a primeira parte da resposta para o sofrimento é o fato de Deus usá-lo para nos alertar de sérios problemas. A dor soa como um alarme, indicando que algo está errado com o mundo, com a humanidade em geral, com você e comigo. Mas como veremos na sequência desse livro aqui, Deus não somente destaca os problemas, mas os usa para encorajar-nos a encontrar a solução nele. E eu encerro aqui esse estudo que nós fizemos em cima desse, vou repetir, desse pequeno livreto de Kurt de Haan. Queridos, os dias são de juízo, os dias são de exortação de Deus, os dias são de perguntas que Deus nos faz. Como está o mundo? Como está a igreja? E como você está? Esses momentos que nós estamos passando, assim como todos os outros que nós assistimos com Israel,
que nós assistimos em momentos da história, como o próprio dilúvio, como também ali Sodoma e Gomorra sendo destruídos. Nós assistimos com muita clareza a mão do Senhor trazendo sobre nós esse momento, mas nos dando a oportunidade de melhorar e de fazer com que essa dor nos mostre quais são as causas dessa dor. Quando eu sinto uma forte dor no meu peito, eu corro para o cardiologista e ele vai descobrir se eu tenho alguma veia entupida. Então o procedimento é um cateterismo, é ali algo que vai desentupir. E então eu volto a ter as minhas veias irrigadas, o meu coração funcionando normal e o meu cérebro também. A dor ela veio como algo que me auxiliou a transformar aquilo que estava caminhando para um caos definitivo, para o fim, como uma alternativa de correção, de mudança de rumo e de uma nova chance. Que nós possamos compreender essas dores e o sofrimento que nós estamos enfrentando hoje, nessa semana tão difícil para a Moreira. Que nós como igreja, nós como filhos de Deus, mas também aqueles que são obrigados ainda a permanecer no mundo, apesar de não pertencerem ao mundo, como um dia Jesus nos separou naquela cruz, nós ainda vivemos sobre consequências, sobre situações. E a pergunta é, o que Deus quer dizer para nós? Nós já sabemos a causa. A dor está aí, o sofrimento está aí. A causa nós sabemos, a desobediência, uma falta de firmeza da igreja de Cristo e uma verdade muito simples, ela está brilhando nos nossos olhos, queridos. Deus quer mudança nas nossas vidas. Deus quer mudança na sua igreja, para que nós possamos então ir no mundo buscar aqueles que estão ali indo para a morte eterna. Deus, por ele, pelo amor dele, ele queria que todos se salvassem. Mas como um pai amoroso, ele nos fez com liberdade. E infelizmente muitos não irão. Agora ele gostaria que eu e você pudéssemos trabalhar de uma maneira em que menos pessoas acabassem fazendo a escolha terrível de experimentar a segunda morte. Pense sobre isso. Pense como igreja. Pense como cristão. Pense como pai de família, como mãe de família. Pense como alguém que tenha Jesus no coração e gostaria de fazer com ele e através dele aquilo que é o melhor para a sua igreja. Pense nisso, querido. Uma boa noite para vocês e que nós possamos estar discutindo sobre esse assunto. A irmã Edna deu a ideia de nós fazermos ali abrir vários dos irmãos, né, através do próprio WhatsApp, mas eu acho que pelo WhatsApp não é possível. Nós fazemos ali uma reunião onde todos pudessem participar. Eu conheço um aplicativo chamado Zoom, que talvez fosse possível, né? No WhatsApp essas conferências, elas acho que são limitadas a um certo número. Então, quem sabe um dia nós nos organizamos para isso, né? Eu gostei da ideia dela, mas agora acho que não seria possível. Mas, de qualquer maneira, eu quero que você ouça essa ministração, pense sobre ela e vamos discutir no nosso grupo. Amém? Um abraço, queridos, que a paz do Senhor esteja sobre vocês. E eu peço que depois de nós apresentarmos todos esses tópicos e também duas canções que eu vou colocar para nós estarmos ouvindo, você que quer participar que participou desse culto, e aí ao final eu peço que dois irmãos de maneira voluntária, um homem e uma mulher, façam uma oração encerrando o nosso culto.